Tem certas coisas na vida da gente que depois que a gente vê, é impossível desver. Depois que a gente ouve, é impossível desouvir. E depois que a gente entende, é impossível esquecer. Pra quem não me conhece, eu sou o escritor JP. E no vídeo de hoje eu vou falar, sabe aquelas imagens que a gente vê, tipo um borrado todo, e na hora que você enxerga a imagem que tem dentro daquele borrado, a imagem que aquele borrado está formando, a gente não consegue mais deixar de ver. Toda vez que a gente olha para aquele borrão, a gente enxerga a imagem que se formou na nossa mente. A minha cabeça passou a funcionar assim em relação aos livros. Depois que eu entendi que todas as histórias, basicamente, elas seguem não é um roteiro, mas elas têm uma certa estrutura que se repete ad infinitum. Quase todas as histórias, quase não, todas as histórias seguem o mesmo pano de fundo ali. Tem uma coisinha ou outra que é diferentinha? Tem, é óbvio. Não dá pra ficar repetindo a mesma história. Mas é no tema, na verdade, que elas alteram. É tema? Basicamente é na trama, na verdade, que muda. Mas o tema, basicamente, das histórias mais famosas, dos livros mais famosos, o tema é muito parecido, é muito similar. E são basicamente estruturas que giram em torno de uma única história. E qual é essa única história? É uma excelente pergunta para se fazer para quem estuda literatura. Mas para esse que vos fala, basicamente, todas elas, toda ficção, toda novela que você assiste, basicamente tudo que é inventado da cabeça do ser humano é para entender o próprio ser humano, o universo, Deus e tudo mais. Todas as histórias é sobre isso, é sobre essa tentativa de entender certas situações, certos comportamentos, certas questões que permeiam o imaginário popular, comum, geral e de todos nós. Por que eu tô entrando nesse tema? Porque eu tava refletindo agora há pouco sobre um livro que eu escrevi. Eu escrevi esse livro na minha adolescência. Tipo, eu tava na 8ª série quando ele começou a se formar, essa história começou a se formar na minha cabeça. E num primeiro momento, eu tava escrevendo ali, tipo, como quem não quer nada. Aí beleza, no primeiro colegial a história começou a tomar uma certa proporção na minha cabeça. Aí beleza, comecei a escrever no primeiro colegial, reescrever, né, toda a parte anterior que eu já tinha escrito. Tinha até compartilhado naquelas comunidades do Orkut e tudo mais, recebido feedback, alguns positivos, outros nem tantos. Alguns me confundiam com outro amigo meu que também publicava os textos dele lá na mesma comunidade. E tipo, comecei a escrever esse livro como quem não quer nada. Peguei uns 2 cadernos daqueles do governo, de 10 matérias, juntei os dois num cadernão só de 20 matérias, dessa grossura. Comecei a escrever. Eu pensei realmente que ia terminar a história no final desse primeiro caderno. Não terminou. Arrumei outro caderno, aliás, outros 2, juntei em mais um calhamaço de 20 matérias e pus-me a escrever. A história se finalizou perto do final das páginas. Eu acho que, se eu não me engano, eu acabei tendo que correr um pouquinho no final para poder não ter que pegar fazer um terceiro bloco de caderno para escrever a história. O que eu aprendi com essa história? Porque eu venho tentando reescrevê-la, venho tentando revisá-la, venho tentando torná-la publicável até o atual momento. Vira e mexe, eu não estou trabalhando especificamente nela, mas vira e mexe, essa história retorna na minha cabeça e eu sinto uma necessidade muito grande de escrever. E o que acontece? De escrever, de revisar, na verdade, a história está pronta. E o que acontece? Eu tenho medo, essa é a verdade, eu tenho medo da recepção que o mundo vai ter com essa história. Por quê? Porque eu criei muita expectativa em cima dela. Ao longo de boa parte da minha vida, eu fundamentei toda a minha história, toda a minha ideia de futuro, toda a minha expectativa de vida em cima daquele livro. Eu esperava que, assim que ele fosse colocado no mundo, ele seria tão bom, mas tão bom, que explodiria
bombaria de vendas, e eu ficaria mundialmente famoso, e ele seria tipo referência, superaria um Harry Potter da vida, superaria as grandes obras de todos os tempos. E eu tinha medo de concluir e colocar no mundo e descobrir que na verdade a história só fazia sentido na minha cabeça. Existe a possibilidade de que outras pessoas leiam essa história e falem: caramba, essa história é boa. Tem, até porque no ensino médio teve algumas amigas que leram o livro e elas gostaram, elas se interessaram, e uma até releu umas 2 ou 3 vezes. Depois que a gente terminou o ensino médio, ela chegou a pedir emprestado de novo pra mim os 2 cadernão, pra ela reler novamente. Ou seja, é uma história que agrada algumas pessoas. Pelo menos agradou o pessoalzinho da minha sala. Então, tipo, faz sentido colocar ela no mundo? Claro que faz, é uma história que já tá pronta, e ela veio de algum lugar. Talvez fosse daquele menino inocente. Inocente é meio forçado, porque na adolescência eu já não era tão inocente assim. Mas enfim, daquela pessoa ingênua, essa é a palavra, daquele menino ingênuo que acreditava que a vida podia ser mais do que só o que é para a maioria das pessoas: levantar cedo, trabalhar, fazer dinheiro, voltar para casa exausto, tentar arrancar forças de algum lugar para interagir com a família, para ser minimamente um cidadão não tão deplorável assim, para ser um marido, esposa, filho, amigo não tão deplorável assim também. E a gente começa a entrar nesse ciclo de repetir a mesma coisa e repetir ad infinitum, até a exaustão, até a morte. E esse tipo de vida nunca me agradou, sabe? De entrar uma rotina que adoece, entende? Uma rotina que não tem significado. Eu acho que é por isso que minha mente fica buscando significado em tudo, para eu não adoecer, para eu não desanimar, para eu me sentir especial comigo mesmo. Não que os outros precisam achar: nossa, você é especial, que legal, você vê o mundo dessa forma. Não, mas eu me sentir especial comigo mesmo. Entender que, por exemplo, eu tenho algum valor a mais, sabe? Não só prestar serviço, não só ir lá executar um trabalho manual que qualquer pessoa pode executar. Eu tenho algo que me diferencia. Eu sei que isso é do ego, querer se diferenciar da maioria, mas tipo, se a maioria você vê é infeliz, é meio sensato você não querer ser como a maioria, porque você vê, olha pra todo lado, tá todo mundo cabisbaixo, tá todo mundo infeliz, tá todo mundo amargurado, azedo, rancoroso, odiento. É claro que a gente não vai querer ficar como a maioria. Só que a gente continua seguindo a vida como se, tipo, tá tudo certo, tá tudo bem. Vida que segue, apesar de estar uma porcaria, vida que segue, tem que seguir. E se eu não procurar ser mais, sabe? Não que eu precise ser mais do que eu já sou, mas colocar no mundo essa visão que eu tenho, esse talento que eu tenho. Escrever é um talento, não que eu tenha nascido com ele, mas se eu tenho predisposição para algum talento, por que não colocá-lo no mundo? E se? Passa tantos e se's na minha cabeça. E se alguém estiver precisando justamente dessa obra no mundo? E se alguma pessoa ao longo desses 15 anos que ela está guardada, engavetada, se tivesse lido essa história, teria ficado tão fascinado, e como eu fiquei fascinado com algumas obras que eu li, ao ponto de, tipo, ficar esperançoso por mais obras desse tipo, por mais literatura desse tipo, por mais filmes desse tipo, por mais, sabe? E continuar, mesmo que isso seja uma existência de só consumir, é melhor do que uma não existência. É melhor do que uma desistência.
desistir, eu cansei de desistir das coisas, e a única coisa que eu nunca consegui desistir foi de escrever, porque eu gosto tanto, e eu não sei porque eu gosto tanto, e eu não sei porque eu sinto uma necessidade tão grande de continuar escrevendo, eu não sei porque meu cérebro continua criando histórias. Tipo, eu olho alguma situação, eu vejo uma notícia, por exemplo, eu fico pensando, nossa, e se acontecesse tal coisa? E esse "e se" já desenrola um livro inteiro na minha cabeça. Aí eu fico agoniado porque me falta tempo hábil para conseguir colocar essa história no papel. Aí eu apelo para inteligência artificial e a história fica até aqui escrita, aquela história que passou na minha cabeça, fica, mas fica uma porcaria. A inteligência artificial não sabe escrever, é artificial. E eu gravo os vídeos aqui para vocês justamente porque eu quero fugir dessa artificialidade que o conteúdo de IA tem feito. Mas eu não vou mentir pra vocês, eu escrevo, eu uso a IA pra me ajudar a escrever sim, muitas coisas. Só que se eu não ler tudo que ela escreve e tirar toda aquela, eu ia chamar de chorume, mas não é chorume, mas toda aquela repetição que fica um negócio chato, robótico, mecânico, caótico, que é uma inteligência artificial, porque sim, a inteligência artificial ela não conseguiu se organizar ainda. Ela é... excesso de organização vira caos. Se você tentar organizar a natureza, por exemplo, uma floresta, vai lá, tenta organizar uma floresta, você mata tudo, não existe vida 100% organizada, assim como não existe uma obra literária 100% organizada. O cara que conseguir fazer um negócio desse, vai fazer um bom trabalho? Vai. Só que a pessoa, para gostar desse tipo de obra, vai ter que ter uma mente extremamente vidrada e fissurada no perfeccionismo. E o perfeccionismo, para quem não sabe, não vou entrar nessa seara não, deixa quieto. Nossa, eu passei dos 10 minutos. É isso, né? Acho que eu vou ficando por aqui. Foi quase um desabafo isso aqui, mas tá bom. Eu acho que eu consegui expor bem a coisa da escrita, a coisa do funcionamento da minha mente, a coisa essa coisa toda aí. Enfim. Gratidão para vocês que tiveram a paciência de me acompanhar até os 12 minutos e 37 segundos. Muito obrigado. Dá aquela curtida para fortalecer o canal. Um comentário ajuda também. E se inscreve aí. Valeu, tchau.